Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que estamos? Tô entrando aqui hoje porque vários clientes meus estão perguntando sobre... Na verdade, a gente passou a semana inteira ajudando algumas empresas a se posicionarem, né? Nessa situação, a pergunta é recorrente: o que eu faço, o que eu comunico, né? Algumas empresas têm operações fora do Rio Grande do Sul, mas base aqui. Outras comercializam de fora para dentro. E essa reflexão dos empresários pela comodidade, pela questão da conexão, né, com os nossos gaúchos aqui, estão muito ansiosos, querendo servir, não sabendo como ajudar e tampouco sabendo como se posicionar nas redes sociais de forma a serem amigos, né, parceiros, enfim, de uma situação que envolve, que requer muita maturidade na questão de como fazer comunicação e como fazer o relacionamento com o mercado acontecer nesse momento de tanta catástrofe, de tantos problemas, né? Então, no meio de tanto caos, eu estava refletindo sobre isso já com alguns clientes e a gente não está parando para pensar, né? Até porque não é importante, obviamente, não é secundário, mas a gente tem que falar sobre a questão de que domingo agora a gente tem o Dia das Mães, que requer apenas muito aconchego, né? Que requer muita gratidão para a gente ter ali nossas matriarcas perto de nós. E como que as empresas se posicionam então diante desse caos, diante de um comércio que está aí, que esse ano vai ser totalmente atípico e ok, né? A situação exige que seja atípico, né? O que eu quero dizer para vocês meus clientes estão com essa preocupação, como que eu me posiciono diante desse caos, para que não fique algo fake, para que não fique algo perverso, o que eu faço, posto, não posto, né? Então eu resolvi abrir a transmissão hoje para a gente deixar essa reflexão aqui na mesa, para dizer, olha, você que tem negócio aqui no Rio Grande do Sul, não é hora, por favor, não é hora, obviamente, né, de a gente tentar fazer promoções, tentar fazer campanhas, é hora apenas de você se posicionar com acolhimento ao Dia das Mães, com palavras de solidariedade, né? Então, o ponto 1 que eu diria, se eu tivesse que classificar o que você deve postar nesse momento, como que você deve se posicionar nesse momento, ponto 1, servir, tá? Servir. Eu sempre digo que lidera, influencia mercado quem serve o seu cliente, né? Hoje a gente está numa situação de calamidade, então os empresários estão salvando, sim, né, a sociedade junto com a comoção social, junto com o coletivo, né, também junto com alguns governos, sim, existem alguns governantes que estão fazendo a sua parte. Então, essa união de esforços é o que está fazendo a diferença, é o que está salvando o nosso Rio Grande do Sul e é o que eu espero que salve o Brasil. Então, as empresas, ponto 1, tá? Elas têm que servir a sociedade, elas têm que dizer se elas são ponto de coleta ou não, elas têm que dizer, se elas não são, elas têm que indicar alguém de confiança para o seu mercado, ponto 1, elas têm que pensar em servir. Ponto 2, elas têm que postar nas redes sociais, elas têm que se posicionarem dando aquela palavra de força, né, de força. As empresas hoje, todas elas dentro do seu segmento, elas têm que o povo, o mercado hoje, a sociedade quem está na linha de frente está ok, está fazendo o possível, está vamos dizer, se desbravando mesmo, né? E ao mesmo tempo muito cansado. E você tem outra parcela da sociedade que está ansiosa, que queria ajudar mais, que não consegue, que está com angústias, né? Então o papel das empresas hoje, dentro de cada especialidade que cada uma tem, é de alguma forma dar força para a sociedade. A gente precisa reconstruir o Rio Grande, então a gente precisa que as empresas deem força para a sociedade. Como? Se você é um economista, fale sobre como que a conjuntura econômica vai mudar e como que as empresas vão se reerguer através da nova conjuntura. Alerte, por exemplo, as empresas sobre os recursos que vão estar disponíveis, faça esse meio de campo, faça essa conexão, né? Seja um porta-voz do seu segmento. Se você é advogado,
ofereça soluções no sentido de conhecimento sobre os direitos diante do caos. Se você é uma empresa de eletrodomésticos, ensine como recuperar os eletrodomésticos, né? Você pode fazer descontos sim, promoções sim, mas desde que ajude a sua sociedade. Então, você tem que agora trabalhar num contexto de otimismo e de posicionamento de força para com o seu mercado, tá? Depois disso, a gente tem a questão do próprio Dia das Mães, né? É acolhimento, é solidariedade. A palavra de ordem agora das empresas é solidariedade. Dessas empresas que estão aqui no Rio Grande do Sul, é solidariedade. E se você quiser fazer alguma campanha a mais, se você quiser falar algo a mais, né? Que seja de atualizações do entorno da sua rede de conexões, do entorno do seu negócio, sobre aquilo que você faz, né? Então, a gente tem que lembrar que neste momento nós estamos numa conexão de lugar de fala, mas que seja para se ajudar, né? Posicionamentos, alguns envolvem políticas, outros não, depende do seu contexto, depende do seu segmento, depende do que você faz, depende do seu papel na sociedade, né? E de como isso influencia ou não para o resultado, para o fim maior, que é o acolhimento, que é o servir o seu público, tá? Digo isso porque realmente, especialmente num olhar de alerta e de conforto sobre o momento em que eu vejo os empresários, os diretores, os sócios de empresas aí um pouco ansiosos, né? Um pouco reféns de um cenário que a gente não sabe como vai seguir, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E para quem tem operações no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também, essa reorganização corporativa sobre e agora? E agora o que eu faço? E agora o que vai ser? Lembrando que tem muitos negócios que estão dentro do Rio Grande do Sul nessa área afetada e que vão gerar desempregos porque também foram afetados. Lembrando que a gente tem muitos empresários que perderam tudo e que nem sabem como vão se reerguer. A gente tem outros segmentos que vendem, comercializam para essa região, que estão super mal, que precisam se rever, precisam se reposicionar. Então a gente precisa agora, numa força-tarefa também, dar força para esses empresários, né? E é com esse intuito que eu venho aqui hoje, dizer que sim, que a gente tem que cuidar dessa parcela de empresários, ajudá-los a se reerguer, porque deles dependem ali o sustento próspero das famílias que também precisam se reerguer, né? Então, a todos esses empresários, a todo o comércio que depende da região do Rio Grande do Sul, sim, tem como a gente resgatar junto essa economia, resgatar junto esse servir, resgatar junto esse propósito social, que é fazer o fluxo voltar a funcionar da maneira mais normal possível. E a gente vai estar aqui junto, de mão dadas, né? A gente vai estar juntos aqui tentando replanejar situações, inclusive quem precisar de suporte para isso, tá? Quem é do Rio Grande do Sul aqui precisar conversar, trocar uma ideia sobre o que fazer nessa questão de reposicionamento, na questão de reerguer. Eu sei que ainda estamos na fase de resgates, mas espero que o mais breve possível, espero que hoje, amanhã, segunda, no máximo, enfim, a gente consiga já entrar na fase de reconstrução. Espero que os resgates sejam 100% já resolvidos o quanto antes. A gente ora todos os dias para que essa parte dos resgates acabe o mais rápido possível. Mas a gente sabe que enquanto as águas não baixarem vai ser difícil, né? A gente começar a pensar em reconstrução. As empresas que precisam desse olhar de reconstrução, seja porque elas comercializam para o Rio Grande do Sul ou porque elas estão dentro dessa rota, podem solicitar uma conversa, que a gente conversa, a gente faz um meet, a gente faz chamada de telefone, a gente dá um jeito de conversar e ajudar sem custos, né? No sentido de, sim, existe luz no final do túnel, tá? Para todos os negócios existe uma luz no final do túnel de reerguer. Para todos os negócios existe uma luz no final do túnel.
Então a gente está aqui para acolher essas empresas, tá? Para reposicionar elas. E algumas que perderam tudo, a gente vai fazer as conexões. Percebe que quando a gente perde tudo, quem já tem um caminho traçado, quem já tem expertise volta mais rápido, tá? Então a gente precisa aí dar suporte para essas empresas, estou super à disposição. A empresa que precisar mesmo falar de reposicionamento, falar de reconstrução, pode me chamar. A gente conversa, a gente cria uma estratégia dentro do possível, a gente faz as conexões dentro do possível, né? Não é só hoje negócios físicos, hoje qualquer empreendimento, qualquer setor, qualquer segmento consegue se reerguer através do digital também. Todos nós temos experiência. Então, se você é um mercadista, um varejista que perdeu tudo, né? Você tem coisas a ensinar sobre varejo, sobre mercado. Nem que a gente use a internet para fazer você ganhar dinheiro até a sua reconstrução acontecer fisicamente, né? Então, vamos se ajudar. Nós estamos em rede, tá? E esse é esse é um alerta que eu quero fazer pra você, porque seu coração tá aqui, ainda mais agora que domingo é Dia das Mães, né? E me bate um desespero, nossa, o comércio não tá girando, o comércio não tá rodando, as empresas estão desesperadas, nem estão pensando nisso, óbvio que não estão. Só que se a gente pensar que hoje nós temos mais de 7 mil abrigados, pessoas abrigadas nos abrigos, e que daqui a pouco elas precisam dos seus empregos de volta, a gente já tem que começar a conversar sobre como reposicionar e reestruturar essas empresas, esses empresários, né? E hoje a palavra de ordem é servir, é acolhimento, é conexão, né? Então, primeira coisa, você que não foi afetado, você que tem um negócio que não foi afetado, não é a hora de fazer a campanha promocional pro Dia das Mães aqui no Rio Grande do Sul, é hora de dar acolhimento, solidariedade para essas mães, né? É hora de servir de alguma forma com o seu conhecimento, com o seu intelecto, né? Então, se você, por exemplo, é da área contábil, fale sobre impostos que foram suspensos, ajude com informação dentro da sua área, cada um dentro do seu jeitinho, dentro do que pode, que use as redes sociais como canhão de lugar de fala. A gente precisa de uma sociedade que busque seu lugar de fala, que ajude os outros no modo de educar, no modo de servir, né? Através do quê? Através do conhecimento. A Bíblia diz, né, que a falta de conhecimento faz a sociedade padecer. Não bem nessas palavras, desse jeito, mas é isso. A gente precisa do conhecimento da massa, a gente precisa da liderança das nossas vidas, dos nossos negócios, dos nossos comércios, a gente precisa saber o que pedir para uma sociedade, para um líder social que é o nosso governante, a gente precisa saber o que exigir, a gente precisa saber como fazer, né? Como se posicionar. E é sobre isso que a gente precisa dessa união de esforços. Agora a gente tem que reconstruir um Estado que não é só apenas sobre saúde emocional, saúde espiritual, é o todo, é econômico, é financeiro, é debate, é reconstrução, mão na massa, é estratégia, é tudo junto, tudo de uma forma, cada um com sua expertise. Todos nós aqui temos uma expertise, né? O psicólogo tem a expertise emocional, o religioso a expertise espiritual, o economista a expertise econômica, o político a expertise política. Então, cada um no seu lugar de fala vai ajudar nessa reconstrução, tá? E eu aqui no marketing não é diferente, tá, gente? Quem precisar conversar sobre reposicionamento, né? A gente tá aqui para isso, né? Lembrando que esse final de semana vai ser um final de semana muito, muito marcante para todos os gaúchos, né? Porque a gente tem aí, primeira vez, um comércio Dia das Mães que não vai circular, mas a gente tem também, pela primeira vez que eu percebo, eu tenho 41 anos, que eu percebo uma solidariedade coletiva tão forte, ao mesmo tempo é uma energia de tristeza forte, ao mesmo tempo é uma energia de solidariedade forte, que eu desejo que o gaúcho, ele não perca. Eu desejo que esse espírito coletivo, esse espírito de solidariedade, ele se entrelace e se fortaleça cada vez mais, para que o gaúcho seja um exemplo para o resto da nação, exatamente sobre isso, sobre como uma reconstrução forte acontece. E dizem que no pós-guerra, que as sociedades evoluem muito, se desenvolvem muito. É óbvio que a perda de vidas não justifica tudo isso, né? Mas já que aconteceu, agora a gente tem que enxugar as lágrimas no sentido de se estabelecer, no sentido de ajudar quem está aqui, ajudar quem precisa. E ontem eu estava conversando com alguns clientes, com alguns amigos, enfim, e a gente percebe muito claramente uma parte da sociedade que está presa, que não consegue saber, não sabe como ajudar, não sabe como agir, e a gente também percebe uma parte da sociedade que está lá na linha de frente, né, e tá tudo bem. A gente precisa da união dos esforços dentro de cada expertise que cada um tem para debater, para ajudar, para reconstruir dentro de cada área,
né? E esse final de semana vai ser um final de semana de muita reflexão, de muita dor. Quem tem as suas mães do lado vão chorar de gratidão, quem não tem a mãe do lado vai chorar de tristeza, o empresário vai chorar porque não está comercializando agora e porque tem que resgatar seu comércio, suas lojas, enfim, e isso é importante. A gente tem que dar muita força para os empresários, porque a economia vai precisar girar, ela vai precisar voltar. Uma hora essas 7 mil pessoas vão ter que sair dos abrigos, vão ter que resgatar suas vidas, e não é só apenas sobre reconstruir a casa delas, é sobre reconstruir o emocional delas e é sobre reconstruir também o emprego delas. Então a gente precisa de uma força-tarefa, a gente precisa de conexões, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de inteligência, exportação e importação. Nós não vamos ter safra de arroz, que é o que sustenta o nosso, um dos itens, uma das commodities que sustenta o nosso Rio Grande do Sul, né? Então a gente vai ter muitas perdas significativas aí, econômicas, sendo apresentadas nos próximos meses, e a gente precisa do quê? A gente precisa de estratégias de coletividade, cada um dentro da sua expertise, empresas se unindo em sociedade. Não é momento de disputa, não é momento de rivalidade, mas sim é momento de autoconfiança do povo, autossegurança, posicionamento e, de fato, a busca pelo seu lugar de fala, naquilo que você sabe fazer e naquilo que você tem que exigir enquanto cidadão dos governantes, enfim, das pessoas que estão mais, acima. Então, pra gente finalizar, gente, eu precisava entrar hoje, porque é sexta-feira, né? Quinta ou sexta, nem sei, tô um pouco perdida já no tempo. Mas o final de semana tá chegando, uma comoção gigante vai acontecer em nossos corações, tanto de tristeza quanto de alegria. E as empresas hoje, elas sim têm que se posicionarem. Elas têm que se posicionarem nas suas redes sociais, nos seus canais, não na perspectiva de fazer marketing, mas na perspectiva de servir o cliente. E me chamou muita atenção uma frase que o empresário Pablo Marçal, que está ajudando muito o nosso Rio Grande do Sul, citou ontem, que ele foi criticado, né, por estar aparecendo demais, e ele disse uma frase que foi o seguinte: deixa eu te dizer uma coisa, ele disse, aparece quem ajuda e quem não faz critica. Ele falou isso. Isso me marcou porque tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Se você quer liderar, se você quer influenciar, você tem que servir, você tem que fazer, não tem outra forma. E agora, mais do que nunca, não é sobre marketing, é sobre o meu lugar enquanto empresário, é sobre o meu lugar enquanto contribuição social. Então, tem que aparecer, tem que fazer, tem que acontecer, tem que pegar junto, tem que brilhar, tem que ser exemplo, sim, é tudo isso. Tem que se doar, tem que fazer o máximo que a gente pode, né? E as empresas também, elas têm que, aquelas que podem fazem, aquelas que não podem busquem forças para se reerguer o quanto antes, porque depende delas muitas famílias e depende de nós enquanto sociedade e outras áreas também, dando expertise, apoio e força para essas empresas se resgatarem, tá, gente? Então é isso, tá? Hoje a gente precisa de posicionamento, de líderes comunicando a sua expertise, ajudando dentro da sua expertise como podem. A gente precisa de líderes hoje no mercado, a gente precisa de união da classe empresarial junto com a sociedade, junto com o poder público, a gente precisa de união, a gente precisa de liderança, a gente precisa de liderança falando, servindo dentro da sua expertise, como ajudar o povo, como reerguer o povo, como reconstruir, tá? E agora a gente inicia uma fase de reconstrução muito forte e a gente precisa dessa comunidade. E a gente está aqui, eu aqui do ponto de vista de marketing não é diferente. Quem precisar de conversar sobre reposicionamento, sobre estratégia, é só chamar, tá, gente? Fica essa reflexão, tá? Momento de posicionamento, de servir para todas as empresas, para todos os negócios, tendo a sua expertise, ajudando o próximo, tá? É isso, gente. Amanhã não sei se a gente volta ou não, né? Como eu disse, essa semana eu tomei a light, tomei a off. A gente deu um break total na questão de falar sobre ferramentas de marketing, mas a gente está aqui acompanhando e a gente está aqui servindo, né? Então, de vez em quando, toca meu coração para vir falar. E ontem, como a gente conversou, eu conversei muito com meus clientes sobre essa questão de posicionamento. Eu quis trazer esse olhar também para você, tá? Beijo, fiquem com Deus e vamos conversando ali nas redes sociais, vamos conversando internamente, vamos fazendo as coisas acontecerem, tá? Até mais.